Olá, gente. Boa noite ou bom dia. Aqui eu sou chefe Pichu Luambo do restaurante Congolinária. Para quem não sabe, o Congolinária é um restaurante que apresenta as comidas típicas da República Democrática do Congo. É uma comida vegana. Se você é novo no canal, é a primeira vez que você quer nos assistir aqui no nosso canal aqui. Então, se você não está ainda inscrito, se inscreve para você ficar na página, para você ficar em dia em todas nossas informações que nós estamos passando aqui no nosso canal. Só se inscrever e também compartilha. Se gostar do vídeo, comenta, ou se não gostar também comenta, passa suas sugestões para que nós possamos mudar o que é necessário para poder mudar. Antes de mais nada, o Congolinária é um restaurante que se encontra aqui em São Paulo. Hoje estamos funcionando, por causa dessa pandemia, nós estamos servindo nosso almoço no nosso endereço, no salão, mas nos adaptamos, como todo mundo tem que se adaptar, nós nos adaptamos para poder servir o nosso almoço, mas pelo delivery. Hoje estamos funcionando pela plataforma iFood, onde você pede sua comida e que você recebe sua comida na hora. Nós estamos duas unidades funcionando. Uma unidade na Pompeia, que pega a zona oeste de São Paulo, uma parte da zona norte e uma zona central de São Paulo. Temos outra unidade que fica na zona leste, que é localizado na Vila Matilde. Lá pega uma grande parte da zona leste, Tatuapé, grande parte da zona leste, Penha, Vila Matilde e vários lugares da zona leste. Tudo isso para que nossa comida chegue até sua casa. É nossa comida, mas dessa forma você também nos ajuda a nos manter em pé até essa pandemia poder passar. Só que se você está fora da nossa área de entrega, que se encontra um pouco longe do nosso endereço, de nossas duas unidades, aí você pode colaborar pode comprar voucher que te dá o benefício de poder usar depois da pandemia, de poder participar do nosso rodízio, onde nós apresentamos nossas comidas para poder experimentar tudo. Mas esse voucher você pode comprar 2 ou 3, tá só em valor de R$35. Se você entrar no iFood, vai perceber que lá nós temos o prato solidário, que é isso de R$12. Ao dar esse prato solidário, você comprando esse prato solidário, nós vamos distribuir um prato de Congolinária para as pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade social, por exemplo, os moradores de rua. É que esse dinheiro vai ser feito, os pratos, para poder entregar para os moradores de ruas que estão necessitados, apesar de vulnerabilidade social. Isso aí, primeira coisa, nossos informes do Congolinária é também sobre nossa atuação nesse momento de pandemia. Hoje, o que nós vamos falar hoje é sobre restaurante vegano e africano. Porque a pessoa já me perguntou muito sobre essa questão. Mas é um restaurante vegano, um restaurante africano é vegano. Como assim pode? Hoje eu estou aqui para poder responder, para poder tentar esclarecer sobre essa dúvida que as pessoas têm. Por que um restaurante vegano pode ser um restaurante africano? Por que um restaurante africano pode ser também vegano? E vice-versa. Por que não pode? Primeira coisa, você que está me assistindo, você acha que um restaurante vegano, um restaurante africano pode ser vegano? Ou uma comida africana pode ser vegano? O que é vegano para vocês? Eu percebo essa dúvida, para mim se situa em dois níveis. Primeiro nível, vamos pegar sobre quando se fala de África. O que as pessoas se referem sobre a África? O que está nas mídias sobre a questão a África? O que você fala? Quando fala a palavra África, o que já vem na sua cabeça? Vem pobreza, vem safari,
vem da pobreza, vem safari, vem negros. Aí, essas três situações, nós temos safari, quer dizer, animais, nós temos a pobreza, nós temos também negro, temos negros. Aí nós temos a questão, já se pensa como a questão de sobrevivência, como tem fome, tem como pobreza. É que nós temos animais e negros, pessoas que estão passando fome. Quer dizer, a sobrevivência eles têm que comer só os animais, a questão da sobrevivência. Isso é um pensamento lógico que a pessoa pensa. Quando nós pensamos do vegano, o que é claro, o que está claro? Aí, o que está nessa ideia, já, o que já foi rotulado, como que foi rotulado a questão da África? Quando você vê a África, você vê pobreza, negro, e você vê safari. Da mesma forma, nós temos o veganismo, que já também já foi rotulado. Quando você vê o veganismo, você encontra homens brancos, você encontra a pessoa que tem dinheiro, entendeu? Aí você encontra os vegetais. Isso já você encontra, você pensa já na sua cabeça, como já foi rotulado. Que não é a realidade, já foi rotulado assim, que já parece que não pode existir. Porque é um rótulo que a pessoa passa, que a mídia passa, que as informações que estão sendo passadas. Quer dizer, nós temos o rótulo da África, pobreza, safari e negros. Nós temos um rótulo do veganismo, nós temos riqueza, a pessoa que tem dinheiro, brancos e vegetais. Quer dizer, isso não pode conviver junto com África. O restaurante, se você é africano, não pode ser vegano, mas a questão, vamos sair agora, vamos entender o que é África, o que é a comida da África, ok? Quando nós falamos de comida da África, nós temos as comidas típicas da África que a pessoa não pode comer. Falando da África, eu não posso generalizar, mas eu falo do Congo, tipo do meu país. Nós temos nossas comidas lá que nós comemos todos os dias. Como aqui também como aqui no Brasil tem também comida que se come todos os dias. O prato que não pode faltar na mesa do brasileiro, desde que eu estou aqui, você encontra carne, salada, arroz e feijão. Isso é prato do brasileiro que não pode faltar. Aí, se for para fazer uma coisa vegana, aí tem que tirar a carne ou substituir com outra coisa. Mas o que é comida típica do Congo? O que é comida típica do Congo? Primeiramente, não tem uma comida típica do Congo. Não tem uma comida, essa daqui para todos os congoleses que comem isso, não. As comidas do Congo se separam por etnias, tribos. Cada etnia tem sua comida típica. Uma comida típica quer dizer, como você, Brasil, não pode dormir, não pode passar uma semana sem comer arroz e feijão. Da mesma forma, um congolês, da tal etnia, não pode faltar, não pode passar tempo sem comer aquela comida. Nós temos, tipo eu sou tetela, nós temos a minha comida típica é folha de mandioca folha de mandioca com arroz. Você encontra outra pessoa é folha de mandioca com fufu, que é tipo polenta. Outra pessoa é banana com feijão. Aí, só que a questão de alimento, de origem animal, se agrega como em qualquer lugar, mas isso não quer dizer que não é isso que se come muito. Ok? Se come em qualquer lugar, mas isso não tira para falar que isso não pode ser vegano porque é africano. Quando se tira isso, aí já é uma coisa que é rotular. Cada um tem que ser o que quiser. Não tem um rótulo que fala que no vegano tem que ser branco, vegano tem que ser, não pode ser preto, ou não pode ser negro. Não. Tudo está lá a favor dos animais. Para proteger alguém ou para proteger os animais, não tem cor. Para proteger os animais, vamos deixar. Para ter empatia com alguém, a pessoa que tem empatia com alguém, ou com alguma coisa, ou com alguns animais, tem empatia, quer seja branco ou negro. A pessoa que não tem empatia, não tem empatia.
Aqui nós falamos de empatia, de não sofrimento dos animais. É uma escolha. É uma escolha que todo mundo pode, qualquer pode fazer. Mas isso não pode tirar para falar que não, a comida da África não pode ser, não é, porque a África não é vegano. Então, tem muitos pratos da comida que fala aqui vegano, que já fui rotulado vegano. O que é vegano? Só uma coisa que não tem origem animal. Mas já se percebeu, quando se fala uma coisa vegana, parece que muda das coisas, muda tudo. Isso aí já é uma coisa, já eu tenho que olhar de longe. Aí se for uma pessoa que é simpatizante do veganismo, aí vai se aproximar mais. Mas é uma comida do dia a dia. Tipo, as nossas comidas do Congo, se tiver carne vem à parte. Entendeu? Mas nós temos as nossas verduras, que se comem gostoso sem precisar de comer com carne. Nós não precisamos adaptar alguma coisa para ser vegano ou para ser vegetariano estrito, sem leite. Porque nós, primeiro, não temos costume de cozinhar com leite nem com queijo, essas coisas de produto de origem animal, não temos esse costume. Quando nós crescemos, sempre nossos pais falaram que não, você tem que comer verduras. Porque nós comemos nossas verduras, temos propriedade medicinal. Tipo, nós temos uma religião que não pode fazer transfusão de sangue. Isso não pode ter transfusão de sangue, não pode fazer transfusão de sangue. O que pode comer? Tem uma verdura que come isso que chama caruru para poder devolver sangue, para poder colocar sangue. Se uma pessoa está amamentando, está começando a amamentar, ninguém recomenda vai beber leite de vaca. Não, no Congo não se recomenda isso. Ele se recomenda de comer verdura, folha de mandioca, caruru, folha de batata, para você poder amamentar. Se uma criança está desnutrida, ninguém fala que não, tá bom, você vai começar a comer carne para você virar desnutrido. Estou dando exemplo, toda a minha experiência do Congo, nossa experiência daqui. Isso estou tentando explicar tudo isso. Fala que você tem que beber leite de soja. As crianças tomam leite de soja se está desnutrida. E não que leite de vaca é raro ou é caro, não. A pessoa fala só que é recomendável de tomar leite de soja. Por causa do nutriente, por causa de muita mais. Por que eu estou dizendo isso? Para tirar esse estereotipo que a pessoa tem já hoje de pensar, a comida africana, será que é vegano mesmo? Será que está sendo adaptado? Não. Nós temos as nossas comidas que estão assim mesmo por natureza. Já não tem carne por natureza. Um exemplo que vou passar para vocês, se você vê o acarajé que se come aqui, o acarajé, pode pesquisar. Na África se chama beignet coquille, se chama Accra. Em outros lugares não vai camarão dentro. É um exemplo. Não vai camarão dentro. Então, quer dizer, já de origem assim, aí você pode pesquisar, é uma comida que é muito conhecida, comido no camarões, outros lugares da África, parte do oeste da África, acarajé é muito comido, como frito ou como um bolo, vai assar no forno. É comido assim, sem camarão, só coloca dendê, alho e cebola. Não precisa adaptar nada. Outro exemplo que eu vou falar para vocês, porque quando se fala muqueca de banana da terra, tipo muqueca de banana da terra, tudo bem, mas esse jeito de fazer já, aquele que chama muqueca, já é nosso jeito de fazer aquele banana, daquele jeito mesmo que chama muchanato. Eu sou do Congo, eu falo Swahili. Se você pergunta para todo mundo que fala, eu vou comer muchanato hoje, vou fazer aquele jeito que os veganos fazem, muqueca de banana da terra. O que eu quero dizer? Percebendo de perto, olhando de perto, você vai perceber que os veganos não inventam nada. Ok? Estou voltando só para a origem
origem das comidas. Não que eles tentam imitar muqueca de peixe, não. Essa comida já existe. Eles não inventam uma comida diferente. Não estão vendendo uma comida, nenhuma de comida diferente. Já existe aquela comida lá. Lá na África nós comemos aquela comida. Vamos pegar outro exemplo que fala estrogonofe de legumes e tal coisa. Essas comidas que usam leite de algum leguminoso, leite de amendoim, que usa leite de coco, que usa leite de castanha, essas comidas se usa já, você pode ver na África, tem muito questão de usar esse leite de coco com leite de amendoim, tipo no Moçambique, eles têm um prato que chama, que usa esse prato, leite de coco, leite. Aí que quando você, mas tem outro nome. Okay? Quando você pesquisa, você vai ver o mesmo formato que usam, só que tem outro nome. Só para poder facilitar, para entendimento de um ou outro, que você se coloca os nomes que já são conhecidos. Mas não quer dizer que não, isso faz a comida vegana seja só para os brancos, ou só exclusivo para as pessoas que têm dinheiro, não. Ok? Porque se você fizer aqui muchanato que eu acabei de falar, muqueca de banana da terra, um congolês vai comer, um congolês que sabe essa comida vai comer, porque independente do nome, vai comer. Isso não tem cor. Se você fizer acarajé, se você colocar talvez camarão, você vai perceber que lá na África, por exemplo, em Camarões, outros países onde não coloca camarão no acarajé, vai ser estranho. É que quando você apresenta aquele acarajé sem nada dentro, aí gosta. Isso eu quero dizer, a questão do veganismo não é só exclusivo para os brancos, não são exclusivos para as pessoas que têm dinheiro, não são exclusivos, são outros ocidentais, é uma escolha. Só que o que nós queremos trazer do Congolinara? Para mostrar as nossas comidas típicas, que nós não precisamos adaptar nada para ser vegano. Entendeu? Nós não precisamos adaptar nada. Só que nós trouxemos o que já era uma comida de origem animal. Sem origem animal, nós trazemos já que nossas comidas não têm nada de origem animal, mas desse jeito mesmo. Não que essa comida só a pessoa que não come, quem come essa comida, não. Todo mundo come essa comida. Por isso que uma comida já é gostosa, já por si mesmo. Depois de ser porque é bem temperado, porque é assim mesmo. Ok? Você não precisa só colocar só carne, tem comidas que se preparam com carne, tem como todo lugar. Só para poder fechar, para mostrar para vocês que a cultura de comer muitas carnes também é uma cultura importada no Congo, que eu vou fazer em outro vídeo, para deixar só bem claro. Você pode perceber na nossa capital, na capital, todos os frangos que se comem lá, todos são importados. Porque tudo são importado. Tudo carne que se come lá, carne é importado. Tudo carne que se come lá. Como uma coisa é importada, já você sabe que não, uma coisa importada já é uma coisa cara, uma coisa não é do país. Ok? Aí, por isso que, então, hoje eu vou me limitar aqui sobre essa questão do restaurante vegano e africano, esse contraste que a pessoa tem na cabeça, o contraste está na cabeça das pessoas que já rotularam o que é africano. Se fala de África, o que eles pensam? África, animais, safari, nós temos negro e pobreza. Quando você tem veganismo, você enxerga o quê? Ricos, a pessoa que tem dinheiro, você enxerga os vegetais, aí você enxerga os brancos. Quando você tem essa coisa na cabeça, aí você não vai, para você vai ficar um pouco complicado de compreender de entender como que um restaurante é africano e também é vegano, para poder sair. Só que todo mundo tem que se colocar onde quiser. Não pode ser rótulo. Se eu quero ser vegano, que eu sou negro, não, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu posso ser porque a empatia que me leva a ser a tomar essa opção. É uma opção que cada um faz.
ok? Sempre vou passar aqui para poder falar com você. Se tiver uma dúvida, se você tiver uma pergunta, é só curtir. Aí, se você gostar, se você gostou do vídeo, é só você curtir nosso vídeo, compartilhar para os amigos para tentar esclarecer algumas dúvidas. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários, eu vou responder e que nós vamos para frente para tentar esclarecer cada coisa. Indica os seus amigos nossos vídeos, são vídeos simples para poder esclarecer algumas dúvidas que sempre as pessoas têm. Que talvez não nos encontrem para poder perguntar e que as dúvidas ficam, aí nós estamos aqui para poder sanar algumas dúvidas que nós temos a capacidade, a possibilidade de poder tirar essas dúvidas. Então, aí fica aí um abraço o meu abraço. Todo mundo que quiser colaborar, todo mundo que quiser nosso trabalho, é só compartilhar ou seguir a nossa página Congolinária lá no Instagram e no Facebook. Aqui no YouTube, estou aqui nesse canal do Pichu, je pense Pichu Brasil, uma coisa assim é que estaremos sempre juntos. Muito obrigado, até a próxima.